Muitas perguntas chegaram sobre saúde bucal, especialmente na melhor idade. A gente vai começar a esclarecer a partir de agora, recebendo no nosso programa. Quero agradecer a presença e a gentileza do Aloysio Carvalho. Obrigado, um prazer tê-lo aqui conosco. O prazer é todo meu. Muito obrigado, Tati. Luiz, o pessoalzinho do Brasil todo se manifestando. Eu fico tão feliz, agradecendo o carinho de todos os nossos públicos. E para a gente já poder passar bastante informação, vou já compartilhar com o pessoal de casa a primeira dúvida das nossas telespectadoras. Olhem só. Tati, tudo bem? Tenho 65 anos e gostaria de saber com que frequência eu devo passar por consulta ao dentista. Adoro as entrevistas do programa. Valdemir dos Santos, de Muzambinho, Minas Gerais. Obrigada, Valdemir. 65 anos, a frequência para a gente visitar o dentista. Tati, normalmente um paciente vai a cada 6 meses ao consultório. E a terceira, normalmente quando o paciente da terceira idade, ele já apresenta, já chega no consultório, por exemplo, com prótese sobre implante. Então, a gente recomenda 4 meses. A cada 4 meses, fazer uma manutenção preventiva com o seu dentista. Então, conforme a gente vai envelhecendo, é melhor a gente diminuir o prazo de retorno ao dentista. Exatamente. Então, de 6 meses... A gente recomenda 4 meses. Porque se tem algum problema de má adaptação da prótese, qualquer coisa, a gente pega bem no início. Daí fica mais fácil. Perfeito. Tá certo? Mais uma dúvida, Luísa, para a gente esclarecer. Vamos ver. A Margarida Oliveira, de Jaú, São Paulo. Beijo, Margarida. Tati, adoro o programa, obrigada pela audiência. Tenho algumas dificuldades na hora da higienização. Devo tirar a prótese removível para fazer a limpeza? O doutor pode me dar algumas dicas? Sempre remover a prótese para higienização. Fica até mais fácil a limpeza, Fica até né, mais doutor? fácil, inclusive até higienizar também a prótese removível. Uma dica muito boa, Tati, sempre se atentar para a escova. A escova tem que ter um cabo com uma boa empunhadura, as cerdas têm que ser macia, cabeça pequena, isso facilita muito. Outro detalhe muito importante também, Tati, é o paciente da terceira idade escovar a língua. Hoje tem os gels próprios para a língua, as escovas próprias para a língua. Isso é muito importante nessa fase. Geralmente a gente esquece de escovar a língua, né? Esquece. Porque desde criança a gente está habituado a escovar mais os dentes. Os dentes. E nunca escovar a língua. Então a língua é muito importante, principalmente na terceira idade, que tem já as próteses sobre implantes. Então é muito importante isso. Bem lembrado, bem colocado. Outra coisa também muito importante, Tati, é quando o paciente não tem uma coordenação motora boa. Então, sempre a gente indica daí as escovas elétricas, que daí facilita bastante a higienização. Porque o paciente, normalmente da terceira idade, às vezes não tem uma coordenação motora muito boa. Então, as escovas elétricas hoje facilita muito, muito, muito. Outra dica boa. Mais uma dúvida. Essa chega da Bahia, que legal, o Paulo Afonso Juarez Pascoaleto. Gostaria de saber quais problemas de saúde na terceira idade pode estar relacionado com a nossa condição bucal. Boa pergunta, Juarez. Vários problemas. Cáries, problemas periodontais, problemas gengivais, porque a terceira idade já começa também a diminuir a formação de saliva. Então, é muito importante sempre fazer uma manutenção, sempre vir ao dentista, ter um cuidado redobrado também com a higiene bucal. Isso é muito importante, Tati. Diabéticos. Deve ter algum cuidado especial com a saúde bucal? Com certeza. Quais, Aloysio? Então, os diabéticos, eles já têm alguns probleminhas. Então, sempre a gente tem que ter um controle, sempre acompanhado do médico dele. Entendeu? Para a gente saber direitinho se está compensado, se não está compensado. Isso é muito importante. Tem importante. muita dificuldade de cicatrização, né? Cicatrização, principalmente nos implantes. Então, o profissional já tem que ter uma atenção especial, porque a cicatrização já fica um pouquinho a desejar, principalmente nas cirurgias. Agora, os procedimentos de rotinas assim já é mais simples. Perfeito. Mais uma dúvida dos nossos telespectadores. Josiane Gonçalves, também Bahia, município de Araci. Parabéns pela entrevista de hoje. Obrigada, Josiane. Minha mãe tem 62 anos e gostaria de saber quando as próteses e os implantes são indicados. Em quais casos? Vamos até
aproveitar e falar também desses tipos de próteses, implantes que a gente tem hoje, Luiz? Vamos. Porque são algumas possibilidades, né, que a gente tem no mercado. Vamos sim. Então, nesse caso, nós indicamos os implantes quando a pessoa tem falta de dentes, né? Hoje, a prótese mais indicada é a prótese sobre o implante. A gente instala os implantes e instala uma prótese sobre o implante. Essas próteses hoje são chamadas de protocolo, que é uma prótese com barra, ela vai parafusada em cima dos implantes. Então, essa é a primeira, é a melhor opção que tem hoje. Não é removível, então ela é fixa. Essa é uma prótese fixa. Ela é parafusada. Aí, uma segunda opção, porque hoje tem muito aqueles casos, por exemplo, de a peça inferior, quando a paciente da terceira idade usa uma dentadura inferior, sempre comenta assim, não para a prótese, o que eu faço? Então, uma segunda opção seria aquela prótese overdenture. O que é uma prótese overdenture? É uma prótese que a gente instala 2 implantes, instala uma barra, a gente confecciona uma barra que vai cimentada em cima desses 2 implantes e a prótese, ela, na base dela, tem um clipe. Então, ela dá muito mais estabilidade, segurança para o paciente. Então, a gente chama de barra clipada. Então, essa é uma boa opção para quem não tem tantas condições de fazer um protocolo e não precisa ficar também com a prótese inferior jogando de um lado para o outro, entendeu? Como é que funciona o tempo no consultório para a colocação dos implantes e das próteses e os cuidados depois dessa aplicação? Normalmente, Tati, tudo começa com bom planejamento. Então, a gente pede uma panorâmica para verificar direitinho se o paciente tem osso para realizar esses implantes, se ele tem saúde para realizar esses implantes. Que tem, então, contraindicações. Com certeza. Aí, depois que está tudo feito, elaborado, tudo direitinho, a gente coloca em prática. Crava os implantes e aí sim confecciona as próteses sobre os implantes. Coloca os implantes no osso. No osso. E aí, depois, sobre esses implantes, isso, faz o encaixe da prótese. Isso. No caso da prótese overdenture, que nem eu acabei de te falar, em cima de 2 implantes. Daí a gente não precisa usar 4 implantes, porque normalmente o protocolo são com 4 implantes. Então, vamos falar só da região inferior, né? Uma coisa é cravar 4 implantes, instalar os 4 implantes e fazer um protocolo que vai ser parafusado, essa prótese parafusada sobre esses implantes. Aí a overdenture, em vez de ser 4 implantes, a gente trabalha só com 2 implantes. São 2 implantes anteriores. Em cima desses 2 implantes, a gente vai instalar uma barra, que chama barra clipada. Essa barra vai ser parafusada sobre esses implantes e vai ficar fixo na boca do paciente. E a prótese que a gente vai confeccionar, ela é clipada, então ela tem um clipe que ela coloca, então ela dá muito mais estabilidade, mas é uma prótese removível, você remove ela para higienizar, entendeu? Então é uma prótese que dá mais estabilidade, dá mais conforto para o paciente, dá mais segurança. Mais qualidade de vida comparando com a prótese removível que a gente tem, né, como dentadura, exatamente. Que é mais antiga. E então hoje já tem várias possibilidades para a gente... Com certeza. Fugir da dentadura como a gente está acostumado. Exatamente, Tati, porque essa prótese normalmente, é o que todo mundo reclama, é que ela não para na boca. Porque a terceira idade, às vezes a pessoa perdeu os dentes muito cedo, então fica muito sem osso na parte inferior. Então, quando coloca a prótese, que é a prótese total, que é a dentadura, ela não para. Então, por isso que a overdenture acaba sendo uma segunda opção, muito boa. A questão da manutenção, Luiz, eu coloquei para sempre? Posso me despreocupar ou não? Precisa fazer uma troca, apertar ali o parafuso, né? A manutenção, como é que funciona? A manutenção sempre a cada 4 meses. Aí o profissional vai acompanhando, vendo se precisa dar um ajuste, sempre dá um polimento na prótese, acompanha com exames de raio-x, normalmente a gente chama de panorâmica. Então os exames radiográficos é muito importante para ver se os implantes estão bem adaptados, se estão bem ósseo-integrados. E também faz o polimento. O polimento nas próteses todas. Interessante, conhecendo tudo hoje, né? E quando é no caso do protocolo, o que acontece? Aí precisa um cuidado ainda mais redobrado, porque o protocolo, pelo fato de ser fixo, ele começa a infiltrar resíduos de alimento. Então, daí tem que ter uma higienização muito boa, tem que ter uma manutenção. Limpeza em consultório, porque às vezes mesmo que a gente queira, a gente não vai conseguir limpar não consegue tão de bem. baixo, exatamente. E quando chega no profissional, o profissional pode remover essa prótese, pode fazer uma limpeza, o protético já coloca essa prótese numa politriz, já dá um polimento, troca os parafusos, volta e aí instala novamente as próteses. Um cuidado necessário. Um cuidado necessário. Mais uma dúvida chegou, vamos ver.
Tati, boa tarde. Boa tarde, doutor. Gostaria de saber se o correto é retirar a prótese para dormir e quais os tipos de escovas mais indicadas para fazer escovação. Parabéns pelo programa. Perguntinha que veio de Blumenau, Santa Catarina, Neuza Aparecida Santini. Beijo para você, Neuza. Beijo, Santa Catarina. Obrigada pelo carinho e audiência. Muito importante, muito boa pergunta. Sempre que necessário, dormir sem a prótese. E uma dica muito importante de escovação é aquilo que eu já tinha comentado. A escova tem que ter um cabo com uma boa empunhadura, as cerdas têm que ser macia e a cabeça pequena. Nunca esquecer de escovar a língua, que é muito importante. Hoje também, Tati, no mercado tem bastante, eu só não posso falar de marcas de escova, né? Hoje tem as escovas interdentais, muito importante também na higienização das próteses fixas. Então é muito importante uma boa escova, uma boa técnica de escovação. Que o próprio dentista vai Exatamente, vai orientando direitinho, escovação da língua e a manutenção preventiva a cada 4 meses. Perfeito. Mais uma dúvida. Agora do Rio de Janeiro, Sebastião Lima. Obrigada, Sebastião. Doutor, ouvi dizer que os implantes dentários causam mau cheiro. Também já ouvi dizer isso, Sebastião. Boa pergunta. É verdade? Não é verdade. É mito. É mito. Porque o que acontece? Normalmente, em cima desse implante tem uma prótese. Se a prótese está causando mau cheiro, aí é falta de uma boa higiene bucal ou falta de uma manutenção. Entendeu? Mas nunca um implante dá cheiro, isso é mito. Que bom. É mito. Doutor, aqui a gente trouxe algumas dúvidas dos telespectadores, mas pela sua experiência de consultório mesmo, tem alguma outra dúvida muito comum que a gente poderia também já esclarecer aqui agora no programa? Algo que as pessoas têm questionado muito, principalmente nessa faixa etária, né, da melhor idade, em relação à saúde bucal? Hoje, Tati, o paciente chega no meu consultório, a queixa principal dele é a privação de comer determinados alimentos. Isso é muito importante. Porque o que acontece? Sempre ele chega no consultório com falta de dentes, com próteses mal adaptadas. Geralmente os alimentos mais duros, mais E resistentes. isso compromete muito na saúde bucal dele, entendeu? Não só na saúde bucal, mas de todo o organismo. E qualidade de vida mesmo, Qualidade né, de doutor? vida, exatamente, Mastigação, Tati. né? Exatamente, Tati. Então, hoje, o que eu escuto muito no meu consultório é essa reclamação. Eu me privo de certos alimentos que eu adoraria comer. Então, é mais essa dúvida mesmo, entendeu? Perfeito. Vou divulgar todos os contatos do Aloísio. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. O prazer foi meu, Espero que Tati. volte em outras Se Deus oportunidades. quiser, com o maior E a gente está prazer. divulgando os telefones. Se você que está em casa participando, tiver alguma outra dúvida, quiser falar com o nosso especialista, hoje ele está colaborando aqui conosco, mas Tati. também qualquer outra orientação específica, então os telefones estão sendo divulgados. Obrigada, viu, Aloísio? Eu que agradeço, Foi um viu, prazer Tati? O prazer tê-lo foi aqui todo conosco. meu. Muito obrigado, Tati. Bom restinho de semana. Obrigado, De obrigado. muitos sorrisos por aí. Opa!